Bate-papo de hoje é com o senador sul-mato-grossense Nelsinho Trade, a quem agradeço a participação nesta manhã aqui no programa Tribuna Livre. Nós vamos iniciar falando sobre a MP 936. Ela institui aí o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e também trata sobre medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública. Para evitar aí aumento do desemprego durante o período de pandemia, o governo federal, ele editou essa medida provisória que prevê a redução proporcional de jornada e salário e a suspensão dos contratos de trabalhos, contanto que o empregador ele garanta a estabilidade do funcionário. Senador Nelsinho, o senhor defendeu essa medida pela proteção de todos os trabalhadores? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Carmen. Bom dia. Bom dia ao Raul. Tem que falar para o Madureira fazer uma piada envolvendo lutador de boxe. O Raul disse que em outros tempos ele era lutador de boxe. Imagina o Raul lutando com alguém. Bom, primeiro peso pesado, né? Essa já seria a piada, né, senador? Essa já seria qual categoria que ele se enquadra. Mas bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul, é um prazer falar com todos vocês. Realmente, a gente apoiou essa medida provisória por entender que todos nós estamos reaprendendo a viver, a trabalhar, a se comportar diante desse inimigo oculto que é o coronavírus. E para evitar exatamente que aquele empregador possa aproveitar dessa situação para poder dispensar e gerar um desemprego em massa na sociedade, a gente entendeu que essa medida provisória veio numa excelente hora, até para poder incentivar aquele empresário, aquele empregador a manter os empregos e, com isso, poder fazer com que essa roda econômica, que é tão importante para a nossa sociedade, possa novamente girar. Agora, senadora, essa suspensão de contrato de trabalho, na verdade, essa medida provisória, ou seja, cada empresário com o trabalhador, vai ser uma negociação entre o empresário e o trabalhador, ou os trabalhadores, para que consiga, então, manter o trabalho dele daqui 3, 6, 12 meses, não é isso? É isso mesmo. E o mais importante disso tudo, Marquinhos, é o seguinte, é você estar pronto para quando tudo se normalizar. Isso equivale, para as pessoas poderem entender, quando a gente está assistindo aquelas corridas de Fórmula 1, de Stock Car, aquele do truck, caminhão truck. Sim. Tem um acidente, entra aquele carrinho na pista, que é o safety car. Todos diminuem velocidade. Eu acho que a nossa economia, não só do Brasil, como do mundo, ela está em safety car. Daqui a pouco o carrinho sai da frente e a corrida começa de novo. Então eu entendo que a gente tem que estar preparado para essa retomada. É muito mais fácil o empresário ter ali os seus colaboradores uma carga horária reduzida, com o salário renegociado com cada um, e na hora da retomada botar aquilo para funcionar em quinta marcha, do que o contrário. Se você fecha o seu negócio, se você demite os seus colaboradores, para você retomar tudo isso, realmente é muito mais difícil. Agora, tem um tempo determinado, quando se fala aí, né, a redução de horário de trabalho, a suspensão desses contratos, a redução da jornada e também do salário, ele tem um tempo determinado, ou seja, eu posso conversar com o trabalhador, olha, durante 6 meses nós vamos diminuir a sua jornada de trabalho, com isso também vamos diminuir o seu salário, mas eu vou garantir o seu emprego. Mas existe um tempo determinado, eu posso fazer isso em 6 meses, 12 meses, essa diminuição da jornada e também do salário, senador? Sim, tem o tempo determinado, até porque, infelizmente, nós estamos sendo pautados por esse vírus. Em praticamente tudo na nossa vida. Até a eleição agora, nós vamos votar isso amanhã, está na dependência da curva descendente.
Ou seja, se ela começar a cair antes de setembro, no mais tardar em setembro, a eleição poderá ser feita em novembro. Caso contrário, fica aquela interrogação que realmente a gente está sendo pautado por esse Covid-19. Aí, senador, a gente tem um país com dimensões continentais, né? Sim. Brasil, onde em algumas regiões a gente já tem essa informação de que a pandemia a doença está estabilizando, em alguns lugares até regredindo o número de casos, em outros está aumentando, como é o caso de Mato Grosso do Sul. Como é que fica essa avaliação, né, da doença está regredindo no Brasil, esse parâmetro que o senhor acabou de colocar para a realização das eleições municipais? É uma excelente pergunta, porque a gente também não sabe se pode vir ter a segunda onda ou não. Se você for olhar para trás, porque na verdade nós estamos aprendendo com essa epidemia, com o comportamento desse vírus, a gente não tem certeza de nada. Até eu que testei positivo, fiquei doente, fui para a UTI, fiz o exame do anticorpo, deu que eu estou com o anticorpo, que eu estou livre, entre aspas, da doença, eu não tenho certeza se eu vou poder me reinfectar ou não. Então, estou tomando todos os cuidados protocolares. Agora, é uma questão que tem que ser avaliada no debate amanhã. São várias situações que vão ser avaliadas no debate que vai acontecer amanhã no Senado da República. E é interessante a sociedade acompanhar pela TV Senado. O que vai acontecer com um país como esse nosso, que em cada região tem um comportamento? Como que vai ser o procedimento para os idosos, para as pessoas que são grupo de risco? Aqueles locais onde a biometria já estão funcionando plenamente, como é que você vai permitir a todo mundo que vai botar o dedo no mesmo lugar? Isso é contra o protocolo de imunologistas, de infectologistas, ou seja, essa questão está sendo conduzida a 6 mãos, pelos congressistas, pelo TSE, porque tem que regulamentar uma série de situações, de datas anteriores e posteriores ao pleito, para poder garantir a lisura do processo, e pelos infectologistas e pelos imunologistas, que eles, no frigir dos ovos, são os que estão dando para a gente condições científicas, médicas, de saúde sanitária, de saúde pública, para a gente poder decidir. Agora, uma coisa eu falo para vocês, as coisas vão ser diferentes. Não tem como não ser diante de tudo que a gente está passando. Senador, uma das grandes preocupações do governo federal, do Congresso Nacional e da população, óbvio, em geral, são os impactos econômicos, né? O mundo registra já queda no PIB, a produção industrial reduzindo, o desemprego crescendo muito em diversos países, na maioria dos países, e aqui no Brasil não é diferente. Como é que o senhor avalia essa situação? Como o senhor mesmo colocou, é uma pandemia, é uma situação completamente inédita, onde a cada dia a gente aprende, né, com os equívocos do passado e aprende com o que vem aí todo dia surgindo de novidade para tomar as decisões. A gente ainda não tem um vislumbre de quando isso vai acabar. Ninguém tem no mundo, não existe isso. Existem projeções. Mas uma coisa é certa, o impacto econômico será monstruoso. Como é que vocês que estão ali no centro do poder, que têm informações vindas do resto do mundo, lidam com esses bastidores, como é que o senhor avalia o mundo pós-pandemia, o Brasil pós-pandemia, na questão principalmente econômica? Porque a gente sabe que saúde, a perda de vidas é um fato, infelizmente, cada vez aumenta, né, a cada dia que passa, mas a questão econômica também precisa ser colocada na mesa, sem, óbvio, anular a questão de vidas perdidas, que cada vida importa. Mas, analisando esse enfoque econômico, a vida pós-pandemia, como é que o senhor acredita que o Brasil vai sair disso? Bom, infelizmente é uma situação atípica, diferente,
que nunca aconteceu, que está acontecendo pela primeira vez. Quando essas coisas aparecem na vida da gente, e elas já aconteceram em outros lugares do mundo, não custa dar uma olhada o que esses outros lugares, esses outros governos fizeram para poder observar os acertos e os erros de uma retomada de desenvolvimento econômico. Que haverá de ter um plano de retomada de desenvolvimento econômico, não só a nível federal, para impulsionar os entes federados, como estados e municípios, isso eu não tenho nenhuma dúvida no que tange que há necessidade de fazer isso. A nível local, eu entendo que devemos também promover um plano de desenvolvimento econômico, não só no estado, como também no município, onde incentivos fiscais, tributários, deverão ser colocados para uma discussão, justamente para você estimular o empreendedor, o empresário, aquele que gera emprego, que movimenta a economia, para que ele possa retomar e reacelerar o seu negócio. Porque se ficar observando apenas e tão somente sem atitude, o sofrimento vai ser muito maior e a recuperação vai ser muito mais lenta. Então há que se ter ousadia, agressividade e às vezes passos para trás significam muitos para frente que nós deveremos ter que passar. Entendo que é um momento realmente delicado e precisa da união do governo municipal, união do governo estadual, do governo federal, todos unidos para a gente poder vencer esse instante difícil que se vislumbra ter na economia do nosso país, dos nossos estados e dos nossos municípios. O governo federal, nesse instante de crise aguda, fez a sua parte, auxílio emergencial para os estados e municípios. Mato Grosso do Sul, nesse critério, conseguiu estar entre os 5 estados mais bem contemplados, por nós sermos um estado produtor do agronegócio, que é o carro-chefe da economia. Então eu entendo que, mais uma vez, nós vamos ter que ter a união para poder vencer esse momento difícil. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o senador Nelsinho Trade. O senhor falou, senador, a respeito da eleição, né, que se discute aí 15 de novembro o primeiro turno, 29 de novembro o segundo turno. Parece-me que o Senado tem um número maior para aprovar o adiamento. Mas, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que não há consenso entre os deputados para adiar essas eleições municipais. Diz que existe aí muita pressão feita pelos prefeitos para manter o pleito em outubro, e aí tem dificultado aí a formação de consensos entre os parlamentares. O senhor também está sentindo isso, senador Nelsinho? Bom, nós vamos ter que ser balizados nessa questão pela saúde pública, pela questão epidemiológica e pela questão sanitária. Não tem outro viés. Como que você vai fazer uma eleição que antevê o processo eleitoral, a questão das convenções partidárias, sem aglomeração, sem juntar gente? Como que as pessoas vão poder captar a mensagem de um candidato a vereador, de um candidato a prefeito, diante dessa questão de cada vez mais se comunicar remotamente? Eu acho isso muito difícil. Eu acho que as coisas têm que serem colocadas nos seus devidos lugares. Agora, que vai haver muito debate, que vai haver, não vai haver consenso fácil, lá no colegiado de 81, que são os senadores, já não houve. Imagine você num colegiado de mais de 500 deputados, onde cada um tem um pensamento, tem uma corrente, defende um interesse. Mas se você começar a partir daquilo que se une, que é a questão de saúde pública, a questão epidemiológica, você passa a diminuir as arestas. Eu penso que esse é o ponto de partida. Vamos inserir nessa discussão
os médicos especializados, para eles poderem passar o risco que a sociedade vai correr diante de uma situação como essa, se liberar, se não liberar. E aí cada um é dono da sua razão, é dono do seu voto e vai poder se balizar nessa decisão. Eu entendo que a partir do momento que essa onda, que hoje é crescente no número de infectados e de mortes, começar a se estabilizar e começar a cair, eu penso que já é um momento da gente flexibilizar algumas coisas. E a partir de então, a questão das eleições se enquadram nesse quesito. O adiamento parece que é ponto dentro do Senado já é exaurido. Que há que se ter o adiamento, tem. Mas não é só o Senado que resolve. A partir do momento que votou no Senado amanhã, terminou a votação, isso volta para a Câmara. Volta não, vai para a Câmara, porque iniciou no Senado. E se a Câmara mudar algum ponto que é essencial dentro da matéria, volta de novo para o Senado. Então, aqueles mais experientes que estão lá, que você tem que ouvir, eu sempre gosto de ouvir os mais experientes, eles falam que é muito difícil você esgotar uma situação polêmica como essa, de quórum qualificado, Câmara e Senado, e em função disso eles entendem que vai acabar sendo em outubro mesmo a eleição. Então, é uma interrogação. Amanhã começa a gente tentar tirar esse ponto de interrogação da cabeça de todo mundo. Senador, por falar em polêmica, a gente tem aqui a questão do STF. Pedidos de impeachment, senadores, colegas seus assinando, né, pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa queda de braço entre os poderes, essa polarização, manifestações públicas, quebra-quebras, inclusive, em várias manifestações, a prisão, né, de manifestantes de direita, declaradamente de direita, num inquérito que tem sido bastante turbulento, muito questionado, promovido aí pelo STF. O senhor que faz parte da CPMI, das fake news no Senado Federal, como é que o senhor avalia esse cenário, senador, essa questão de impeachment de ministros do STF e o próprio comportamento do STF? Bom, primeiro, quando a gente foi tomar posse, foi colocada uma Bíblia e uma Constituição para você fazer um juramento. Esse juramento, ele se reporta a você respeitar o livro máximo das questões que envolvem as nossas vidas, que é a Constituição Federal. A Constituição, ela prevê que deve haver uma harmonia entre os poderes. Eu entendo que a gente deve promover isso. Você discordar da atuação de um ministro em função de decisões que a sua escola anterior acaba impondo para que ele colocasse essas decisões no papel, não acho que é um caminho para você, a partir desse momento, levantar uma bandeira para fazer um entendimento do ministro. Então eu entendo que decisões dessas, que a sociedade não concorda, que parte da sociedade não concorda, o que se tem que fazer é recorrer dela para a gente poder fazer valer aquilo que a gente entende que é certo. O colegiado é formado por mais de 10 ministros. Lá eles decidem de acordo com a consciência de cada um, e a sociedade tem que procurar compreender essa questão. Eles têm o quadrado deles para funcionar, o poder legislativo tem o seu e o executivo tem o seu. Há que se ter um respeito mútuo nessa questão, porque o que a população espera da gente é que esses três poderes, aliados a um quarto poder, que eu imputo que é muito importante, que é o poder de vocês, o poder da imprensa, deve-se funcionar harmonicamente, para o bem daquele que depende desses funcionamentos para poder produzir, para poder ganhar o seu sustento, para ganhar a sua vida. Então eu não entendo que esse é o melhor caminho.
Às vezes em que eu pude opinar, eu sempre me coloquei contrário a essa questão, porque você não tem nenhum fato determinado, evidente, grave, de corrupção, de bandalheira, de safadeza, para você poder fazer um impeachment de um ministro. Então eu acho que essas questões de divergência você tem que resolver dentro do próprio judiciário. Não teve ninguém na vida pública aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que foi mais investigado do que eu fui. E todas as vezes que eu não concordei com uma decisão, o que eu fiz? Eu sempre recorri dela para buscar o entendimento daquilo que eu achava necessário. Então essa é a minha opinião, essa é a minha formação, e eu entendo que a gente precisa promover essa harmonia para o bem do Brasil. Bem, nós conversamos com o senador Nelsinho Trade. Para encerrarmos, senador, doação de plasma. O senhor fez a doação. Como médico que é, qual a importância do plasma para salvar vidas dos pacientes em estado grave? Bom, eu assisti uma reportagem nessas ocasiões em que a gente é forçado a ficar mais em casa, e vi que a USP, lá de Ribeirão Preto, estava desenvolvendo um trabalho onde ele pega os anticorpos que existem no sangue e, consequentemente, no plasma das pessoas que já foram infectadas e curadas pelo coronavírus, e nos casos mais graves de UTI, que você não tem mais o que fazer no paciente, você acaba injetando esses anticorpos para poder fazer enfrentamento ao vírus que está dentro do organismo dessa pessoa. Eu, a partir desse momento, eu vi que o Hemosul estava promovendo uma campanha e resolvi espontaneamente me alistar para poder contribuir com ela. Eu espero que a gente possa, não só nessa questão do plasma, descobrir logo algo para poder vencer esse vírus, como também na questão da vacina, onde a gente teve um papel importante, reinserimos o Brasil no grupo da Organização Mundial da Saúde, porque o Brasil tem uma expertise nessa questão do coquetel da AIDS, quando lá foi discutido, das vacinas, das doenças tropicais, quando lá foram desenvolvidos, e o pessoal do grupo científico estava sentindo falta do Brasil. Eu comunguei com essa preocupação com o ministro das Relações Exteriores, e ele de pronto reinseriu o Brasil nessa questão. Os Estados Unidos também, embalados por um processo eleitoral, estão correndo para poder descobrir logo essa vacina, e eu espero que isso saia logo para que a humanidade possa saber fazer o enfrentamento científico certo dentro da ciência em função dessa pandemia que nós estamos sofrendo e vivenciando. Muito obrigado ao senador Nelson Trade Filho, Nelsinho Trade, participando aqui do programa Tribuna Livre. Um bom dia e uma boa semana, senador. Eu que agradeço, bom dia para você, Marquinhos, bom dia, Carmen, ao Benhura, a todos aí que fazem esse programa, o líder de audiência em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos os ouvintes da FM Capital. Um abraço.